Setúbal em Movimento. A cada 15 dias, um tema diferente. A dinâmica do Conselho na voz do Presidente da Câmara Municipal, André Martins. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Setúbal em Movimento, o podcast do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins. Hoje gravado em mais um espaço municipal. Desta vez estamos no Museu do Trabalho de Setúbal. Estamos sentados a uma banca de mármore onde as trabalhadoras da indústria conserveira amanhavam o peixe, faziam o seu trabalho. Temos alguns objetos em cima da mesa relacionados com a atividade administrativa destas fábricas. É um espaço fantástico que vale a pena ser visitado. Hoje, neste terceiro episódio do podcast Setúbal em Movimento, vamos falar de estacionamento tarifado. Um tema de destaque em Setúbal nos últimos tempos. Senhor Presidente da Câmara, sendo este um tema com tanta importância para os setubalenses, a pergunta que lhe quero colocar hoje é se sente-se o pai deste estacionamento tarifado. Bom, a Câmara e a Assembleia Municipal aprovaram um contrato que está em vigor e, portanto, é um contrato que a Câmara Municipal assumiu e que a Câmara Municipal é uma pessoa de bem e tem de assumir as responsabilidades desse contrato. Agora, o que nós temos verificado é que ao longo destes um pouco mais de 2 anos em que o contrato está em vigor, é que se detectam várias situações, tanto na forma como a empresa que é detentora do contrato age no terreno, que nós naturalmente lamentamos a forma como algumas iniciativas são tomadas e, por outro lado, também que nós verificamos que há cláusulas no contrato que nos merecem reparo e até alguma crítica. E é nesse sentido que nós temos vindo, por um lado, a atuar no sentido de penalizar a empresa por não cumprir aquilo que nós consideramos que é fundamental no respeito pelos cidadãos de Setúbal e, por outro lado, no sentido também de fazer as alterações ao contrato que nós consideramos fundamentais para que o estacionamento tarifado possa ser, efetivamente, aquilo que deve ser. Ou seja, regular o estacionamento em áreas de grande congestionamento de tráfego e de procura de estacionamento na nossa cidade. É uma responsabilidade que cabe ao Presidente da Câmara, aos vereadores, e essa responsabilidade nós estamos a assumi-la. Agora, eu queria dizer, por muito que às vezes nós ouvimos falar contra o estacionamento tarifado, nós não descobrimos o estacionamento tarifado como uma solução. Nós verificamos o que é que se passa nessas cidades, por esse país, por essa Europa, que recorrem ao estacionamento tarifado exatamente como uma forma de gestão do estacionamento e uma forma de gestão da utilização do espaço público. E, portanto, naturalmente que ninguém gosta de pagar seja aquilo que for. E, por isso, também ninguém gosta de pagar o estacionamento. Mas é um facto que, tendo em conta a quantidade de carros, que todos os dias aumenta o número de carros a circular. Há determinados espaços na cidade que, se não tiverem, não forem regulados, acabam por pôr em causa o acesso das pessoas que precisam exatamente de ir a esses espaços com a regularidade que é necessária. Eu dou apenas um exemplo. Tenho às vezes ouvido falar que o estacionamento tarifado vai fazer morrer o comércio da Baixa. Não há nada de mais errado do que isto. É que, se não fosse o estacionamento tarifado, o comércio da Baixa já tinha morrido. E vejam só, se os trabalhadores que estão no comércio da Baixa todos os dias estacionassem os seus carros na envolvente à Baixa,
e o retirassem só às 7 da tarde, naturalmente que haveria muito mais dificuldade das pessoas terem acesso à Baixa com os seus carros. E, portanto, esta circulação que o estacionamento tarifado fomenta, naturalmente que cria melhores condições para todos terem melhores condições para acesso exatamente ao comércio da Baixa. É um exemplo que demonstra bem que o estacionamento tarifado regula o uso do espaço público e a garantia de que todos têm acesso ao espaço público. O senhor é Presidente da Câmara desde 8 de outubro de 2021, se não me engano, creio ser esta a data da tomada de posse. O contrato de estacionamento em vigor, de concessão do estacionamento em vigor, será de meados de 2021. O senhor já manifestou algumas divergências pessoais em relação aos termos deste contrato. Se fosse Presidente da Câmara, teria feito este contrato com os termos em que foi feito? Pelo que eu já disse, naturalmente que não era este o contrato que seria promovido por mim próprio e pela variação. Mas o que eu considero que é importante é que se considere que a Câmara Municipal é uma pessoa de bem e deve assumir a responsabilidade do contrato que está em vigor. Mas é importante perceber porque é que não seria este o contrato. Não, porque eu já expliquei que há várias situações e essas situações já foram comunicadas à empresa e, portanto, a empresa sabe exatamente aquilo que nós pensamos de todo este processo e se a empresa não assumiu atempadamente estas recomendações e orientações que a Câmara Municipal lhe transmitiu, naturalmente que a Câmara Municipal agiu e neste momento tem processos a decorrer contra a empresa e, portanto, vamos ver e estamos certos que a empresa há de vir a compreender que a melhor forma de gerir este contrato é, naturalmente, respeitar os cidadãos. E isso é uma questão que para nós é muito central. Só para terminar, havendo quase um consenso, pelo menos entre os vários atores que intervêm nestas matérias, ao nível da Câmara Municipal e ao nível do município, um quase consenso em relação à necessidade de estacionamento tarifado, que é uma prática utilizada em dezenas de cidades do país. Há, porém, uma divergência de fundo que tem a ver com o prazo do contrato e a extensão territorial em que se aplica. Sobre estas matérias, qual é a sua opinião em concreto sobre a extensão do contrato e a zona territorial em que se aplica? Teria feito da mesma forma? Também aí há algumas questões que devem ser consideradas. O prolongamento do contrato para os bairros faz sentido, porque nós temos pessoas nos bairros, residentes nos bairros, a pedir para haver estacionamento tarifado. Porquê? Porque, como há estacionamento tarifado na zona ribeirinha, os carros têm a tendência de recuar na cidade e procurar ocupar os bairros onde não haja estacionamento tarifado. Isso faz com que os residentes não tenham estacionamento. E, portanto, nós pensamos que tem de haver a garantia do estacionamento também tarifado e áreas reservadas a residentes nos bairros, para que os residentes tenham a possibilidade de estacionar os seus carros. Porque para nós também o estacionamento tarifado contribui para que os residentes tenham melhores condições de estacionamento, já que eles não estão sujeitos ao pagamento do estacionamento tarifado. Porque nós queremos uma cidade que tenha população a viver nesses bairros. É fundamental. As cidades que não defenderam a residência nos bairros dos centros históricos, naturalmente são cidades despovoadas, abandonadas e, portanto, essa riqueza de se viver nos centros históricos é fundamental. Agora, alargar para além dos bairros
o estacionamento, naturalmente que eu também não estarei de acordo. Se bem que há zonas comerciais que devem ser avaliadas porque o comércio local beneficia com o estacionamento tarifado, como eu já referi. É uma experiência, isto não é nada inventado, é uma experiência que nós escolhemos de outras situações que existem já noutras cidades, e onde essa experiência demonstra que o estacionamento tarifado é positivo para o comércio local e é positivo para os residentes. E, naturalmente, regula a facilidade ou a dificuldade do acesso de outras pessoas que pretendem utilizar o carro nestas zonas de maior concentração populacional. Relativamente ao contrato de ser por 40 anos, também consideramos que se o contrato não incluísse os 2 parques de estacionamento enterrados na cidade, naturalmente que não seria necessário que o contrato tivesse os 40 anos. Poderia ser um contrato com um tempo mais limitado, como acontece noutras cidades, em que o normal é que seja 20 anos. Mas também o que nós verificamos é que se fazem os contratos por 20 anos e depois se renovam os contratos por mais 20 anos. Portanto, estamos a falar de 40 e mais anos, porque não é possível, quando se faz estacionamento tarifado, não é possível depois retirar o estacionamento tarifado. Porque, como disse, o estacionamento tarifado é uma forma de nós regularmos o uso da cidade por todos. É esta a grande questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termina aqui a terceira edição, o terceiro episódio do Setúbal em Movimento, o podcast do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, hoje dedicado ao tema do estacionamento tarifado e gravado no Museu do Trabalho de Setúbal. Aqui deixo uma sugestão a todos para, se não conhecem ainda, visitarem este Museu do Trabalho, se já conhecem, para revisitarem e verem coisas novas sempre que vão acontecendo aqui. Voltaremos daqui a 15 dias com mais um episódio do podcast Setúbal em Movimento, o podcast do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, com novos temas.